Então, a partir do primeiro verso: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então, o Saul, que era o rei até então, ele estava numa caminhada, irmãos, que é uma caminhada muito parecida com alguns de hoje. Qual caminhada, pastor? Começa bem, começa muito bem. Saul começou tão bem, irmãos, que chegou a profetizar no meio dos profetas. Mas por algum motivo, algumas pessoas não podem ter poder e autoridade na mão, que se perdem. Não se engane, pois poder e autoridade prova corações. O texto sagrado diz que o homem é provado pelos louvores, pelos elogios que recebe. Mas de forma subentendida, nós percebemos que também o poder e a autoridade faz isso. Põe as pessoas à prova. E Saul então estava nessa situação, caminhando para longe de Deus, fazendo a sua própria vontade, porque tem gente que, infelizmente, atenção a isso, infelizmente, não consegue seguir uma orientação. Mesmo que seja para o seu bem, você já deve ter tido essa experiência de aconselhar alguém para o bem, de dar um bom conselho e a pessoa fazer o contrário daquilo. Às vezes até nos passa a impressão que é de propósito. Não passa? Não passa? Parece que é de propósito que a pessoa faz o contrário do que você orienta, do que você aconselha. Então, Saul estava assim. Deus o mandava fazer uma coisa, ele fazia outra, e começou a querer entrar, na área espiritual, porque ele tinha sobre a sua incumbência o poder do governo de Israel como rei, e também detinha o poder da autoridade militar. Mas a questão espiritual ficavam com os sacerdotes e com o profeta, nesse caso Samuel. E ele começou a querer oferecer holocausto sozinho, começou a querer fazer as coisas sem o consentimento, a aprovação do Senhor. Então chegou a hora que Deus disse: chega. Ô Samuel, até quando você vai ficar tendo pena nele? Eu já rejeitei ele não vai ser mais rei, acabou, não vai. Queridos, por favor, atenção no que eu vou te falar. Não se tratava aqui de salvação, o tema não era salvação. Deus não estava rejeitando Saul em relação à salvação, mas o texto é claro: eu rejeitei para que ele não seja rei. A autoridade que eu emprestei, a autoridade que eu concedi, a concessão que ele recebeu, ele não está honrando. Então chega, eu quero outro rei, e eu já me aprovi disso, eu já escolhi, eu já providenciei um novo rei. E você vai até a casa de Jessé, o belemita, e dentre os seus filhos eu já separei para mim um rei. Amém? Você conhece bem a história, eu não vou ler toda ela, para a gente poder remir aqui o tempo, mas diz a Bíblia Sagrada que o Senhor falou para Samuel que ele ungiria um dos filhos. E diz a Bíblia Sagrada que Jessé apresentou ao profeta Samuel os seus filhos, e nenhum deles Deus escolheu. E o profeta pergunta: acabaram-se os moços? Jessé diz: ainda tem o menor, que está apacentando as ovelhas. O profeta então retruca e diz: então manda chamá-lo, porque nós nem vamos nos sentar até que ele chegue aqui. E na hora que Davi chega na casa, que é apresentado, Samuel coloca Davi no meio dos seus irmãos, para que não houvesse dúvidas do que estava acontecendo, e o consagra na frente dos seus irmãos. Amém?
As lutas que nós enfrentamos sozinhos, na calada da noite, das madrugadas, que ninguém sabe, que ninguém sequer imagina que você enfrenta, não estão sendo esquecidas por Deus. Porque quando Deus vai honrar, Ele nunca honra em secreto.